Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um tempo com a palavra. E a palavra que eu quero compartilhar ao seu coração está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, onde lemos o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Meus queridos, a vida é um palco de aflições. E quem nos ensina essa verdade não são as ciências sociais. Quem nos ensina essa verdade é o próprio Senhor Jesus. É muito interessante quando analisamos as falas do Senhor, de que Ele jamais nos vendeu uma ilusão. Ele jamais negou a realidade. Ele jamais negou a possibilidade de enfrentarmos problemas na nossa história. Ele mesmo, certa feita, numa ocasião em que ele estava com seus discípulos, e nós encontramos essa fala dele em João 16:33, ele voltando-se para os seus discípulos, ele lhes diz que no mundo os seus discípulos teriam aflições. Meus queridos, esse mundo é um mundo onde nós enfrentaremos muitas aflições. Inclusive nós que somos servos de Deus, inclusive você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 de sua epístola, ele vai dizer aos Romanos de que inclusive nós, os que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, juntamente com toda a criação, há um gemido no nosso ser. Gemido ocasionado pelas angústias, pelas dores que nós experimentamos nesse palco de aflições chamado mundo. Agora, a palavra do Senhor, se por um lado não nos apresenta a ideia de uma vida imune a problemas, ela nos apresenta alguns princípios, ela nos apresenta algumas posturas, algumas recomendações de posturas que eu e você devemos ter diante do sofrimento, diante das angústias, diante das adversidades. E aqui nesse versículo que acabamos de ler, Paulo está fazendo 3 recomendações. A recomendação de 3 posturas que nos ajudam a enfrentarmos as adversidades da vida. E a primeira postura que Paulo sublinha ao nosso coração, que ele destaca para cada um de nós e que nós devemos colocar em prática diante das adversidades da vida, é que eu e você devemos encontrar na esperança eterna a razão da nossa alegria. Quando no início do versículo 12 ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, Paulo está dizendo o seguinte: encontrem na esperança eterna a razão da vossa alegria. Meus irmãos, a verdadeira alegria, o verdadeiro regozijo não é encontrado nessa vida. O verdadeiro regozijo, ele é encontrado na esperança que temos de um dia habitarmos na glória eterna com o Senhor. É o próprio Paulo que, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que vai dizer que se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Alguém que só olha a vida ou só encara a vida pautado naquilo que vê, há de ser alguém extremamente infeliz. Há de ser considerado o mais miserável de todos os homens. Só que a palavra de Deus nos convida a olharmos para além do horizonte que os nossos olhos conseguem enxergar. A palavra de Deus, ela oferece aos lavados pelo sangue do Cordeiro a esperança da vida eterna. A pergunta que eu faço ao seu coração é: você tem essa esperança? A esperança de que quando você partir dessa vida, você estará na eternidade, gozando de alegria plena na presença do Senhor. Meus irmãos, essa é a esperança que nós temos, de um dia
nós deixarmos de viver neste palco de aflições para vivenciarmos eternamente na presença do Senhor, num palco de eterna alegria, de eterna paz, de eterna satisfação. Você está passando por adversidades? Meu conselho a você é: regozije-se na esperança. Porque mesmo a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Romanos 8,18, que nós podemos ter por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que é de ser revelada em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a segunda epístola, no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer que as nossas tribulações nessa vida são leves e momentâneas quando comparados com o eterno peso de glória que há de ser revelado em nós. Meus irmãos, algo que traz frescor para a alma em meio às lutas da vida é nós olharmos para esse horizonte de esperança oferecido pela esperança da eternidade, pela promessa da eternidade, porque isso é que nos traz alegria no nome de Jesus. Mas há uma segunda postura que Paulo recomenda termos, e que é uma postura extremamente recomendada para enfrentarmos as adversidades, e é a postura que nos diz que devemos encontrar na paz de Deus o equilíbrio necessário em meio às tribulações. Ele prossegue dizendo o seguinte: sede pacientes na tribulação. Ser paciente, eis um grande desafio para mim e para você. Só que só é possível sermos pacientes em meio às tribulações, tendo os nossos corações apaziguados pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Porque é essa paz que guarda a nossa mente, é essa paz que guarda o nosso coração. Em outras palavras, é uma paz que guarda pensamentos e sentimentos na presença de Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo é: espere no Senhor e pelo Senhor, com suas almas apaziguadas por Ele, nele e através do Espírito dele. Em meio às tribulações, não adianta sermos precipitados. Precisamos entrar no compasso divino. Precisamos sintonizar a nossa vida com o compasso celestial. E dessa maneira, com o coração apaziguado, esperarmos no Senhor e pelo Senhor. Seja paciente em meio à tribulação. E a última postura que ele recomenda a cada um de nós aqui, e que creio ser uma postura que nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida, é que nós devemos ser perseverantes na oração. Porque ele termina o versículo dizendo: na oração sejam perseverantes. Meus irmãos, eis um grande desafio também. Porque se há uma dificuldade que nós temos em nossa geração, é a de nutrirmos perseverança. Nós somos uma geração muito mal acostumada. Nós somos uma geração que, como alguém já bem disse, somos escravos da tirania da urgência. Somos aquela geração que quer muito mais do que as coisas para ontem. Nós queremos as coisas para anteontem. Nós queremos as coisas do nosso tempo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes. E perseverantes na oração. Isso quer dizer que muitas das coisas que esperamos que aconteçam não acontecerão no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E que para nós vermos determinadas coisas acontecerem na nossa história, nós precisaremos perseverar em oração. A palavra de Deus no nosso coração está nos encorajando a não desistirmos de orar. E é essa palavra que eu quero trazer para a sua vida. Não desista de orar, meu querido irmão. Não desista de orar, minha irmã. Continue clamando, continue perseverando, porque a resposta em algum momento virá. Quando? O dia, a hora, a circunstância, eu não sei.
Deus o sabe. Mas para nós nos apropriarmos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, precisaremos perseverar em oração. E eu quero orar por você. Orar para que Deus te dê sabedoria. Orar também para que Deus me dê sabedoria. Para que nós juntos possamos, diante das aflições da vida, acalentando em nosso coração, guardando em nosso coração esses ensinamentos, termos posturas sábias diante das adversidades. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa trazer ao nosso coração, Senhor, essas verdades, e que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, imprimir essas verdades no nosso ser, de tal maneira que diante das tribulações da vida, não venhamos a agir do nosso jeito, ou segundo a nossa forma de pensar, mas agirmos pautados por posturas que a Tua palavra nos recomenda termos em tempos de tribulação. Pai, que a cada dia, em meio às lutas da vida, possamos nos regozijar na esperança da eternidade. Possamos, Senhor, ter as nossas almas apaziguadas na presença do Senhor, com a Tua paz. Senhor Deus, possamos ser apaziguados para sermos pacientes na tribulação e que a cada dia possamos ser perseverantes em oração. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um, Senhor Deus, de nós, pois assim te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.